Então, e voltando a falar sobre os nossos filhos, eu decidi fazer o vídeo em 2 blocos, até para que ele não ficasse muito extenso e você conseguisse digerir as informações, né, repensar dentre toda essa degradação de valores que está acontecendo no nosso mundo, conseguisse repensar a educação, né, essa relação entre pais e filhos. E aí eu queria tocar num ponto interessante que é a culpa que nós como pais carregamos, né? Pais, educadores, avós, sejam quem for, mas que a culpa que a gente carrega, né? Principalmente é a culpa que a gente tem muitas vezes de errar como pais e mães, né? E você sabe que a esmagadora maioria, ela não admite ou então ela não sabe nem como reparar os erros cometidos com os seus filhos. E é engraçado porque isso a gente começa a entrar num ciclo vicioso, né? Que é o erro, é a culpa, é a angústia, é a frustração, o desânimo, aquele esgotamento físico e mental de não saber o que fazer em determinadas situações e o sentimento de impotência, né? Porque hoje é engraçado que eu tenho muitos conhecidos e que buscam ajuda, né, externa ou até com educadores infantis, porque precisam de ajuda para entender como lidar com essa nova geração, precisam de ajuda para entender que caminhos traçar, né, como agir com os seus filhos. E como é que é tão engraçado porque a própria evolução, né, ela, em vez de ajudar os pais, em vez de. Até porque vivenciamos muito disso na nossa adolescência e hoje temos uma outra visão, né, de como educar os nossos filhos, mas muitas vezes uma visão errônea, né, de que os pais falam, mas é porque eu não tive determinadas coisas, hoje eu quero oferecer ao meu filho, né, aquilo que eu não tive, e isso é muito questionável, sabe? Determinados pontos hoje que os pais erram, que os pais cometem as suas falhas, vem muito de querer oferecer ao filho aquilo que eles não tiveram, né? Só que sem fiscalização, não impõe regras, né? Não existe contrapartida, ele doou isso em troca daquilo. E aí vira esse bunda lelê que a gente vê hoje, né? Na criação de filhos, que não há mais o respeito, os valores realmente que se perderam, né? São os filhos tratando os pais como os amiguinhos da escola. Não quero que você entenda também aqui que os filhos devem toda obediência, né? Que os filhos tenham que abaixar a cabeça para tudo que os pais falam. Não, essa geração é questionadora, essa geração não aceita os pensamentos prontos, né? Essa geração, ela gosta de debater e para isso precisa de pais fortes, de pais bem-humorados, de pais flexíveis, para que consigam entender. E aí o que a gente acaba vendo são crianças perdidas também, muitas vezes se aconselhando com as redes sociais, muitas vezes buscando estereótipos. E a gente chega no que a gente está chegando, né? Quando eu decidi gravar o vídeo falando sobre essa educação dos nossos filhos, é porque eu também tenho os meus desafios pessoais, né? Eu tenho os meus filhos, eu tenho filhos em diferentes idades, então eu passei por diferentes fases e gerações diferentes também, né? Então hoje eu durante muito tempo eu me vi perdida, busquei também ajuda fora, né? E vi minha filha sendo drogada por Ritalina. E que te digo, tá? Que até hoje ela muitas vezes chega e fala, acho que eu estou precisando de Ritalina. E aí você também se questiona, né? Porque você começa a imaginar o que essas crianças hoje pensam dos seus próprios comportamentos, né? E você tentar mudar essa visão do adolescente nesse momento é complicado. E quando eu quis gravar o vídeo, dentre tudo que eu vivo, né, dentro da minha casa, com os meus filhos, de experiências mesmo, e trocar isso com você, dentro das minhas dificuldades, eu tenho sobrinhos, eu tenho afilhados, e você vê como é que são os comportamentos, e que a cada geração, né, a gente pensa que vai melhorar e não melhora. E aí é uma forma de você querer socorrer esses pais que muitas vezes se descabelam e estão desesperados na criação de seus filhos,
para que eles também não enlouqueçam, né? Que consigam entender que existem métodos, existem formas mais flexíveis, mais dinâmicas para lidar com a educação dos nossos filhos, né? Quando a gente fala em erros, e aí vale a gente falar sobre esses resultados que nós temos na criação dos nossos filhos, fazê-los entender que muitas vezes os resultados que eles obtêm não definem quem eles são, mas sim o que precisa ser melhorado em suas competências, mostrar que existe para cada ação uma reação. Então muitas vezes, e isso eu vivencio muito, de chegar, a minha filha não acordar bem, por exemplo, né, e te responder mal, e eu já reajo um pouco pior. Ou eu dou uma resposta, até por não ter entendido às vezes alguma pergunta, eu dou uma resposta meio assim, ela já vem, né, blindada. E aí entender, porque eles precisam entender que cada ação tem uma reação, né? Essa geração não entende isso. E às vezes é preciso se sentar, esclarecer e falar, olha aqui, ó, aconteceu isso porque eu fiz isso, né? Um outro ponto que é interessante, mostrar que essa juventude, essas crianças de hoje, elas precisam de um adulto seguro, de um adulto bem-humorado, de um adulto que tenha firmeza naquilo que ele passa e que dê exemplos acima de tudo, né? Porque não adianta a gente querer educar os nossos filhos de uma forma quando os nossos exemplos são o contrário. Então não adianta eu pedir tranquilidade, eu pedir equilíbrio de um filho, quando na verdade eu sou completamente desequilibrada, né? Eu não sou nem um pouco tranquila. Eles não conseguem entender isso. Você sabe aquele papo que a gente fala assim, o universo não entende o que você quer? Os nossos filhos é a mesma coisa. Essa geração, ela precisa desse diálogo claro, né? Ela precisa que você sente com ela e fale assim, olha aqui, meu filho, você me perdoe porque eu errei. Eu preciso que você entenda e coloque o seu ponto de vista, coloque e peça perdão, né? Eu vejo muitos pais e que hoje chegam e falam, mas como? Jamais eu vou pedir perdão ao meu filho, né? Se eu errei, problema, ele tem que entender que eu errei. Não, ele não entende isso, porque da mesma forma que você cobra um respeito, que você cobra posicionamentos do seu filho, ele também lhe cobra. Né? Como que você pode chegar para o teu filho, a gente dá exemplos, né, que quando a criança é pequenininha, que ela tem aquela fase de que ela não quer pedir desculpa, que tudo ela se entrunfa, não, e a gente fala, pede desculpe, vai no reforço, né, e pede desculpa. E quando na verdade você como pai, é incapaz de pedir desculpa ao seu filho quando você erra, porque ele sabe que você errou, ele identifica as suas falhas. É preciso a gente repensar isso. Acontece quando essas crianças erram. A gente repreende e censura. A gente precisa também entender que se isso tudo for constante, a gente tem efeito devastador na vida deles, né? Porque se nós sabemos que criticar severamente é horrível, porque nós não gostamos de ser criticados severamente, por que fazemos isso, né? Então, claro que muitas vezes a gente critica, a gente pune, porque alivia também a nossa tensão, né? Alivia também o nosso desapontamento. Só que as crianças que erram, se você vê por um outro lado, são crianças que são criativas, né? São crianças que criam, que exploram, e assim elas vão amadurecendo e evoluindo, né? Existem alguns passos que são muito importantes. Reconhecer que você errou, como eu já havia dito, que é o principal, né? Você chegar, sentar e falar, olha, você me perdoe, eu gritei enquanto eu podia ter te explicado de uma outra forma, né? Podia ter me dirigido a você de uma outra maneira. É a gente saber separar, né? Porque muitas vezes a gente está com um problema extra familiar, e a gente acaba trazendo tudo, né? Fica tudo num bolo só, a gente junta aquilo tudo e sai o que a gente vê hoje, né? As famílias degradadas, porque você mistura tudo numa panela só, né? Você traz os teus problemas da rua, teus problemas do trabalho, os teus problemas com os amigos, né? Suas amizades, inimizades, seja lá o que for, e coloca tudo na mesma panela. E
a gente não consegue entrar na nossa casa, que é o nosso santuário, e deixar os problemas dali para fora, né? Porque nós teremos novos desafios a partir do momento que a gente entra no nosso lar, e esse desafio é com a nossa família. Então, entender, reconhecer o seu erro, se perdoar acima de tudo, né? Porque a gente acaba se punindo pelas nossas falhas. E eu digo isso de cadeira, quantas vezes eu me puni, até porque a gente se cobra demais como pais, né? E você acaba se punindo, né? Fala assim, meu filho teve tal comportamento, meu filho agiu de determinada maneira porque eu errei em determinado ponto, ou porque eu deixei de explicar determinada coisa, porque eu me omiti em passar determinada informação. E aqui não é um jogo onde há culpados, né? Onde há vilões. Aqui não, a gente está em eterno aprendizado, né? É uma troca de pais e filhos. É isso que a gente precisa entender. E se perdoar acima de tudo, né? Isso é um constante aprendizado. Mas você precisa voltar lá e reparar o seu erro, né? Você precisa voltar e saber pedir desculpas, né? Saber se colocar perante o seu filho. E você vê que a relação vai mudar, né? Você precisa que ele entenda esse teu posicionamento, que ele lhe veja como modelo, principalmente, né? Os filhos precisam de pais como modelos a serem seguidos, né? No mundo onde qualquer coisa está servindo para eles, né? E onde eles pegam qualquer coisa como modelo, encasquetam na cabeça e seguem. Porque fulano é assim, porque é tudo assim, vou seguir, porque faz sucesso, porque... É complicado isso na mente desses adolescentes, né? Então, eu acho que os pais precisam ser o principal exemplo. A reconciliação, né? É você primeiro se reconciliar com você e depois com a criança, né? Com o adolescente. Você aceitar isso, você aceitar as suas falhas, pedir desculpa e perdão é digno dos seres humanos. Você chegar para um filho, quantas vezes eu fiz isso, né? De chegar e falar, olha, me perdoe por eu ter te magoado, né? Me perdoe pela forma que eu agi, porque muitas vezes a gente age por impulso e quando você cai em si, muitos pais ficam, não, mas eu não vou pedir desculpa, não, mas eu não posso ceder. Vou te dizer que é digno demais a gente ceder muitas vezes, né? Faz bem para o nosso coração, faz bem para a nossa alma a gente reconhecer os nossos erros. E a gente sentir que nós somos perdoados por eles, né? Porque é divino. Né? Você ser perdoado por um filho, por algum erro que você tenha cometido, por alguma falha, alguma escorregada que você tenha dado na educação, é mágico, é mágico. E isso eu te digo de experiência, né? Experimente, se você é mais retraído, se você tem vergonha de pedir desculpa ao seu filho pelos seus erros, experimenta fazer isso um dia que você vai ver o quanto que é mágico, o quanto que é transformadora a relação entre pais e filhos. E coloque o foco sempre no trabalho em conjunto, né? Seja seu filho adolescente, seja uma criança, para que vocês consigam juntos ir reconstruindo essa relação de confiança, que vocês possam juntos irem reconstruindo essa relação de amizade entre pais e filhos, né? Porque eu ainda escuto muito falar, mas eu sou seu pai, sou sua mãe, não sou seu amigo. É seu amigo, sim. Né? Nós temos dever e obrigação de sermos amigos dos nossos filhos. Claro que o nível de amizade é diferente da amizade que eles vão ter com os amigos, seja na escola, seja dentro do círculo familiar. É um nível de amizade diferente, mas o nível de amizade entre pais e filhos é um nível de amizade da confiabilidade, né? De ter a certeza que ali ele vai buscar muitas das respostas para o questionamento que eles têm. Acredite nisso. E assim, eu espero do fundo do meu coração que a partir desse momento você consiga reconstruir um nível mais saudável, né? Que você curta muito essa jornada, essa nova jornada com o seu filho. Se você gostou, dá um curtiu no vídeo,
Compartilha com seus amigos, com aqueles que vocês veem que precisam de uma orientação, que precisam entender e que não fiquem drogando seus filhos com Ritalina, com calmante, seja lá o que for, com as maracujinas que a gente vê, né? Porque, tá muito estressado, vou dar alguma coisa para dormir, quando na verdade a gente pode encontrar isso dentro de nós, né? Os nossos filhos são o nosso reflexo. Então, muitas vezes, se você consegue perceber que seu filho está tendo um comportamento diferente, se você tem a sensibilidade de perceber que teu filho está começando a agir de uma forma diferente, olhe para dentro de você e veja o que você está colocando como exemplo dentro da sua casa, né? Veja qual é o reflexo que o seu filho está vendo de você. E eu te garanto que isso funciona. Né? Quando você começa a se centrar, a se equilibrar, você consegue ter uma relação muito mais saudável e madura com os seus filhos. E isso eu digo, gente, por vivência, né? Por experiências vividas mesmo e por dar muita cabeçada, né? Na criação dos meus filhos. E hoje poder estar te ajudando de alguma forma. Então, se você gostou, compartilha, dá uma passada lá na minha página, pode se inscrever aqui no meu canal, que eu tô sempre com muita disposição, com muito amor, preparando sempre o que há de melhor para poder te ajudar. E aquela frasezinha que eu sempre gosto, né? Não se esqueça, não existem erros, existem sempre resultados e lições.